Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Empreendedoras. Eu sou a Keila Miranda e hoje eu trouxe convidadas especiais, muito especiais, Divina, Sirlene e a Léo, que são as meninas do Labelle. E hoje a gente vai contar uma história do Labelle, que eu acredito que você não conhece, porque eu, que já conheço as meninas já há algum tempo, não sabia de onde veio o nome Labelle. E essa história vai ser contada por essas mulheres maravilhosas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E vamos começar aqui também com quem começou tudo isso. Sirlene, me fala um pouco sobre a sua trajetória. Quando você iniciou nesse mercado da beleza? Olha, muito obrigada, Keila, né, por estar aqui. Porque mulheres maravilhosas, mulheres empreendedoras, nós somos, né? A Keila também, então merece todo o nosso aplauso. Parabéns, viu, Keila? Obrigada. E muito bom dia. É muito bom estar aqui contando um pouco dessa história, porque é uma história que eu comecei a contar, a Keila até riu, porque fala, gente, a Keila também não sabia. Mas assim, eu comecei a trabalhar com beleza, eu tinha 11 anos de idade. Acredita, Keila? 11 anos de idade. Foi esses dias, né? Foi esses dias. E eu estudava, e a minha professora era dona de um salão. E ela me chamou para ir trabalhar com ela, porque eu já fazia unha a domicílio. Você começou com unha? Porque tinha 11 anos de idade, nós somos uma família muito grande, 9 irmãs, né? A Divina... Não, e todas lindas, né? São bem parecidas as 9 irmãs. 9 irmãos, tem um irmão no meio das 8 mulheres, e uma família muito grande. E meu pai sempre foi um pai assim, tem que trabalhar, tem que aprender a trabalhar, vocês não podem ficar só indo para a escola. Mas era muito bom, era uma vida muito divertida, era vida de criança na rua. Você imagina, né? Naquela época, tem pouco tempo, viu, gente? Mas eu saía da escola e ia para o salão da Bárbara, que era minha professora. Ela me ajudava com as tarefas e eu fazia unha. Naquelas mesinhas assim, o salãozinho só trabalhava ela. E eu fazia 2, 3 unhas e ia embora. Ia embora para casa de boa e foi assim que eu comecei. E quando eu mudei para Uberlândia, porque meu pai, ele é daqui de perto, ele é de Abadia. E ele vinha para Uberlândia para levar para a nossa cidade as novidades. A gente já tinha uma alimentação super bacana, tinha horta em casa, a nossa casa era uma chácara. E aí ele falou, gente, vocês estão ficando mocinhas, vocês vão ter que ir para essa cidade. Uberlândia é uma cidade muito boa. E eu agradeço Uberlândia mesmo, porque é uma cidade maravilhosa, eu amo Uberlândia. E aí a gente mudou para Uberlândia. Quando eu mudei para Uberlândia, eu tinha 14 anos. E aí o que eu sabia fazer? Unha. Unha. Então o que eu fiz? Eu já tinha aqui em Uberlândia alguns primos que trabalhavam em alguns salões. E ele me falou, Sirlene, tem salão aqui demais, você vai vir e tal. E eu comecei a trabalhar no salão, fazendo unha. Só que eu sempre fui muito proativa. Eu fazia unha, de repente eu aprendi a depilar, aprendia bob, porque na época era bob. Aprendi a fazer bob, lavar cabelo. De repente, depois de 1 ano dentro do salão, eu já cortava cabelo. Então, assim, foi muito dinâmico. Por quê? Porque eu queria aprender. Eu estava ali o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa, ia para o colégio, estudava no Polivalente. Estudei no Polivalente uma vida, que eu morava do lado. Então, assim, a Uberlândia nos acolheu profissionalmente. Eu comecei a trabalhar aqui, vamos embora trabalhar. Trabalhando durante o dia, estudando à noite, fazendo cursinho, tudo que tinha para fazer, eu queria fazer. Porque eu sempre gostei muito de aprender. E quando te deu esse estalo de vou montar o meu salão? Aí foi um pouquinho mais para frente, né? Então, nesse tempo, quando eu tinha 15 anos, eu já saí do salão que eu estava e fui trabalhar no salão aqui na Princesa Isabel, de uma amiga do meu primo, do Zé Humberto. E ele falou, olha, minha amiga vai estar com um salão que está precisando. Eu falei, tá bom, estou indo para lá. E eu fui e trabalhei um tempo, já cortava cabelo, e aí foi uma época muito próspera para mim. E eu tinha muita vontade de fazer faculdade de Direito. Eu queria ser juíza, queria ser promotora. Vixe, Maria. Sempre eu queria muito, porque eu gostava demais das pessoas que andavam com terno, achava aqueles homens maravilhosos. Falei, gente, eu quero ter assim, cabelo bem cortado, aquela roupa, e as mulheres também. E o direito sempre me fascinou, porque eu sempre fui assim, meio que justiceira, sabe? Eu gosto das coisas muito certas. Meu sonho era fazer faculdade de Direito. E eu estudava, trabalhava, e aí teve uma amiga minha, até da minha cidade, a Sônia,
que ela trabalhava no Unibanco. E ela falou, Sirlene, já que você quer trabalhar em direito, fazer faculdade, vamos trabalhar no banco. E eu falei, nossa, eu quero, porque salão, Keila, naquela época que eu era mocinha, né, tinha 15 anos, 16 anos, trabalhar em salão não era uma profissão bem vista. Não era. Infelizmente, era assim, uma profissão que não era o que eu almejava para mim no futuro. Sério, que não era. Eu não pensava em ser uma dona de salão. Eu pensava em ter uma profissão de mais status, sabe? Eu sempre gostei muito de usar uma roupa alinhada, de olhar a sua imagem, desde muito jovem. Eu acho que eu trouxe isso do nosso pai, né, Divina? Sim. Porque o nosso pai, meu pai, né, o pai da Divina, nosso pai... Gente, ele passava babosa no cabelo, ele passava clara de ovo na pele, ele andava de camisa de linho, as roupas dele, sabe aquelas calças, aqueles vincozinhos que tinha nas camisas? Ele era impecável e bonito, cara. Assim, sabe? Era vaidoso. Vaidoso, cabelo arrumado. Ele usava sabonete Febo. Ele gostava de perfume bom, sabonete, falava, não, tem que ser o melhor. Então, era uma persona, sabe, diferente. E eu acho que a gente herdou um pouco disso, né, dele ser tão vaidoso. Ele tomava chazinho, cuidava da saúde. A vida inteira foi magro e forte. Um homem diferenciado, sabe? Então, foi uma escola muito interessante desde a infância. E quando entrou o Labelle, já que você não queria salão? Então. Como é que surgiu o Labelle? É interessante porque eu não queria. Mas a vida, ela nos traz para o caminho que realmente a gente precisa seguir. Eu sou muito... eu acredito muito em Deus. Eu acredito que nós temos a nossa parcela de livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelo que nós criamos. Nós precisamos muito pensar no que nós queremos e agir de forma coerente, né? Congruente com o que eu penso. E aí, eu queria muito ter esse status, né? Ter uma profissão, ter condições de ter uma vida boa, digna. E vai lá, vamos lutar para isso. E aí, fui trabalhar no banco. Quando eu fiquei no banco um tempão, o banco foi uma grande escola. Vou até voltar no banco, porque o banco, ele me fez entender tudo sobre administração. Fiquei 4 anos em 2 bancos. Eu trabalhei no Unibanco e no BBC de Goiânia. E eu passei por vários setores dentro do banco, inclusive a análise de contrato, que me ajudou muito a entender tudo sobre administração. Eu aprendi a fazer análise de uma empresa para ela ter financiamento ou não. Então, foi a minha faculdade de administração. E, com isso, abriu minha cabeça. Só que aí Deus chegou lá e bateu na porta. Com essa idade, assim, logo depois que eu estava no banco ainda, eu engravidei. Meu filho me mudou a rota. E essa é a grande... Eu falo que é a magia de Deus na nossa vida, porque o meu filho chegou, eu fazendo cursinho para direito, que eu queria fazer direito, eu não dei conta de continuar com o neném, estudando, trabalhando. Logo depois eu saí do banco, a minha sogra falou, olha, não tem como, não dava conta. E aí, passado pouco tempo, o marido também, que tinha casei com 20 anos, ele também falou, olha, não é isso que eu quero. Eu fiquei sozinha com o filho. E eu falei, gente do céu, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu faço? O que eu vou fazer? Então, me deu assim Falei, eu já trabalhava no banco e atendia domicílio. Cortava cabelo o tempo inteiro. Então, eu nunca parei de trabalhar com salão. Eu atendia no sábado na minha casa, no domingo, e ia na casa das pessoas. Até a Helena da Delta, é tão interessante, ela falou, Sirlene, você ia na minha casa. Eu atendo ela até hoje. Então, eu tenho clientes que eu atendo até hoje, desde a época que eu tinha... trabalhava no banco, atendia a domicílio. E aí, o que aconteceu? Eu voltei para o salão definitivamente, porque o salão ele me permitia fazer isso, né? Trabalhar, cuidar do filho, mas com a ajuda da família, da sogra, todo mundo olhando esse neném. Então, o meu filho, Pedro, ele fez eu pôr o pé no chão e falar assim, olha, minha filha tem que trabalhar, regaça as mangas, porque eu tenho um filho para cuidar, sem marido, e vamos lá. E aí, você montou o Labelle? Não. Aí eu fui ainda trabalhei 2 anos na Dark. Na Dark. Que aí eu falei, não, eu preciso de um trabalho legal e tal, e eu fiquei 2 anos trabalhando lá.
Quando deu 2 anos, eu falei, Dark, vamos abrir um salão e eu gostaria de ser sua sócia. Ela falou, não, Sirlene, você começou aqui tem pouco tempo. Eu falei, não, mas eu vou abrir meu salão. Ela falou, não, então você abre, pode ir embora, né? Fui embora convicta de que eu iria abrir meu salão e que eu iria ter o meu prédio e que eu iria fazer a minha vida acontecer. E iria sair de onde eu estava, na verdade. E, gente, eu falo o seguinte, quando você põe uma seta que você vai, para mim, não tem nada que me tira do lugar. Nada. Então, eu passei a minha vida cuidando do meu filho nesse período pequeno de tempo e fazendo o meu salão. Cheguei para alguns donos de pessoas, assim, dona da empresa, da casa onde eu montei meu salão, a dona Yolanda. Falei, dona Yolanda, eu não tenho dinheiro para montar o salão. Ela falou, não, Sirlene, você pode vir, porque ela já me conhecia. Você pode vir, o dia que você tiver dinheiro, você me paga o aluguel. Aí eu cheguei para o Silvio, da Corolândia, falei para ele, olha, eu preciso comprar um sofá e reformar um sofá que eu ganhei para arrumar meu salão. Ele falou, Sirlene, eu conheci ele do banco. Sirlene, o que você quiser aqui, está aqui. Eu cheguei para o pessoal da Jofran, que era uma loja de cosméticos, que era o Fábio, e o pai dele era o seu... Como é que ele chama, gente? É uma loja antiga. E eles me conheciam também, porque eu comprava leite deles, e ele já me conhecia de salão. Ele tinha uma chácara, esqueci o nome dele, e ele vendia leite de cabra, porque meu filho ele tinha intolerância à lactose. E ele passava um perrengue, e eu também. Então, esse dono da Jofran, ele falou, Sirlene, o que você precisar. Então, gente, as portas foram se abrindo para você. O que eu tenho que agradecer, sabe? Porque as pessoas me conheciam, porque eu já tinha trabalhado, eu já era uma pessoa que tinha respeito, né? Que era respeitada. Ele falou, pode comprar o que você quiser. Ele levava lá no salão. Então, eu montei meu salão desse jeito. Eu tenho até fotinha, uma gracinha. E o Labelle, esse nome veio da onde? Explica. Aquele quer chegar no Labelle, eu achei bem Labelle, interessante, né? Do porquê esse nome Labelle, que eu nunca entendi, fiquei sabendo hoje. É verdade, Keila. Mas, olha, o Labelle foi depois de um tempo. Nesse salão pequeno, eu fiquei um ano só. E logo em seguida eu fui para o salão da Tiradentes, foi onde a Léo começou. Né, Léo? Foi onde eu comecei. A Léo começou lá, eu fui chamada para entrar nessa casa junto com uma boutique da Patrícia Perfeito. E é interessante porque as pessoas sempre me queriam fazer parcerias. Por quê? Porque eu trabalhava. Keila, pensa em trabalhar. É começar às 7 da manhã e parar às 10 da noite. Então, era um salão lotado. Eu não dava conta de tanta gente que eu atendia. E trabalhando. E aí, nessa perspectiva toda, vocês imaginam que tudo que eu fazia na minha vida, eu economizava porque eu tinha um objetivo lá na frente. Bati na mesa, né? E meu objetivo era ter um espaço, um prédio próprio. E teve. E tive, né? Então, o Labelle surgiu nesse período. A Léo já trabalhava lá, a gente já estava com um salão bacana, era na Tiradentes, um salão grande, era uma casa onde existia a loja da Patrícia, Perfeito, e o salão. E aí, eu comecei já a pensar em construir o salão Labelle, que é o salão que eu queria construir. O que eu fiz? Eu era daquelas que comprava terreno à prestação. Tudo que eu ganhava, eu comprava em terreno. Eu falei, eu vou pegar todos os meus terreninhos que eu tinha e focar no salão. Gente, vocês não acreditam. Eu tinha dinheiro para construir um salão. Fiz uma junção, assim, de tudo que eu tinha. Eu falei, eu tenho dinheiro, cash. Eu tinha aquele dinheiro para construir um salão de 400 metros quadrados, comprar o prédio, pagar o terreno, pagar a construção. Falei, agora eu vou fazer. Então, em 7 anos de trabalho, eu consegui construir esse prédio. E aí, vocês falam assim, o que você fez? Eu ganhei dinheiro com valorização de um imóvel que eu comprava. Eu ganhei dinheiro comprando dólar e guardando dólar em casa, né? Guardava lá dentro da bota, sei lá, dentro daquelas coisas que você morria de rir. Debaixo do colchão? Debaixo do colchão, porque era assim. Então, e eu ficava atenta à questão do que eu estava no banco, né? Eu sabia em que eu ia aplicar, o que eu não ia aplicar. Então,
a minha cabeça ficava pensando o seguinte, eu preciso ganhar dinheiro. Eu trabalho, é muito importante, mas você precisa ter cabeça para administrar, você precisa saber aonde que você vai aplicar e quais diferentes aplicações está atuante agora para que eu ganhe dinheiro. Então, a minha cabeça estava voltada não só para trabalhar, para fazer curso, porque nesse período todo, eu ia para São Paulo quase toda semana fazer curso. Por quê? Gente, eu tinha que trazer novidade. Eu trazia os cremes de São Paulo, eu ia para o Beca, eu ia para os salões do Fernando Alves, eu ia para os salões mais importantes de São Paulo, o Jacques Janine, o Rafael Della Lastra, os melhores salões naquela época. Porque está falando de quanto? De quase 30 anos atrás. E trabalhando, cuidando de filha, minha vida foi essa. De falar a verdade... E ela ainda não falou de onde veio o nome Labelle. Ainda não falei. Vai falar Agora surgiu. Quando eu vi na perspectiva realmente que eu daria conta de fazer o salão, que ele ia acontecer, eu comecei a fazer uma enquete com as clientes. Falei, gente, eu nunca gostei muito de Sirlene, eu nunca gostei de nomes de salão assim, né? Sirlene. Com o nome da pessoa. Com o meu nome, eu não gostaria. E eu falei, olha, eu quero ter um nome para o salão. E aí eu comecei a perguntar para as clientes. E como eu sempre fui apaixonada pela França, e a França sempre foi uma referência na área da beleza, na área de cabelo, eu comprava muitas revistas francesas em São Paulo, né? Eu ia para São Paulo, o Della Lastra, o Rafael Della Lastra, ele é um espanhol. O Richards, ele ia muito para São Paulo, que foi um salão chamado Beca, em São Paulo. O Fernando Alves, que também viajava muito. Então, a gente ia lá, já escolhia as melhores revistas de cabelo e trazia. E aí, a gente olhando, né? Labelle, 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 a Bella, e todo mundo gostou muito. Eu separei alguns nomes e falou assim, olha, vamos ver que nome que vai ganhar. E as clientes foram olhando e foram falando, não, Sirlene, esse Labelle tá bonito, esse Labelle vai ser legal. E aí, acabou que surgiu o nome Labelle. Foi assim. Muito bonito. E na época também você colocou Labelle Haute Coiffure. Eu coloquei o nome todinho francês. Alta produção, né? A Bela, alta produção. Haute Coiffure. O nome... Bem francês. O nome original era Labelle Haute Coiffure. Ave Maria, era assim. Francês. Eita. Muito bonito o nome. Muito lindo, muito lindo. Só que aí nós tivemos uma dificuldade, porque... francês, né, gente? Nós não... O povo ia ter dificuldade para falar o nome do seu salão. Então, a gente falava. Sirlene, como é que chama o salão? Labelle Haute Coiffure. Aí, se eu falar desse jeito, a minha professora de francês, a Zeina, que me corrigindo, né, Léo? Falou, Sirlene, esse nome, vocês não falam certo? Faz favor de fazer aula de francês. Eu falei, Zeina do céu, como é que eu faço fazer aula de francês? Mas, aí acabou que a gente mudou. Ficou Labelle, mas acabou voltando para o cabeleireiro para que a pessoa, para que as pessoas fiquem com esse nome gravado de forma mais fácil. E essa entrada, né, sua nesse mundo da beleza trouxe mais gente com você. A Léo começou trabalhando para depois virar sócia do salão, foi isso? Sim, sem E quando dúvida. você começou com ela? Eu comecei há 30 anos atrás, inclusive nesse mês de fevereiro, está fazendo 30 anos. Olha. Foi muito interessante na hora que eu estava fazendo as contas lá. E quando eu comecei na Tiradentes, lá onde a Sirlene falou, que era onde tinha a loja da Patrícia Perfeito, né? Uhum. E o salão. E era uma equipe, assim, pequenininha. A Sirlene, 2 cabeleireiras e não tinha manicure ainda, porque o salão estava bem pequeno. E eu entrei para ajudar. E a minha entrada foi uma coisa assim, a minha irmã trabalhava no Senac, e a Sirlene foi procurar uma pessoa para ajudar a limpar, a cuidar do salão. Eu tinha separado, filho pequeno também, estava sem serviço. Aí a Sirlene chegando no Senac, contactou com a minha irmã, e minha irmã falou, vai lá, Léo, a pessoa está precisando. E essa vaga tinha que ser minha, porque quando eu fui conversar com a Sirlene, ela estava saindo de viagem. Aí, no dia de conversar, ela falou, não, volta daqui 15 dias que eu estou viajando, depois você volta e a gente conversa. Aí eu voltei, depois de 15 dias, deu certo. E eu entrei para a limpeza, não sabia fazer nada, sem curso, sem nada. Não sabia fazer nada, entrei para limpar, para ajudar, para cuidar de toalha, para lavar cabelo, para fazer... Eu era o bombril do salão, fazia tudo, ajudava a Sirlene em tudo, braço direito. Aí depois entrou mais manicures, entrou mais cabeleireiros,
E como eu era esperta, bem assim, pegava tudo, a Silene falou, faz curso que depois você passa pro cabelo. E eu fui fazer curso no Senac. Trabalhava de dia, saía à noite, subia a pé e ia fazer curso lá no Senac. Aí fiz o curso no Senac. Quando veio o salão da Princesa Isabel, eu já entrei no cabelo. Trabalhei um período bom, que eu não lembro, não gravo datas. Trabalhei um bom tempo, eu acho que uns 4, 5 anos, não sei. Entrei, e quando veio a segunda unidade, que resolveu abrir, que era na vila onde nós estamos hoje, eu tive o convite da Sirlene para ser sócia. Que na época foi eu, a Andréia e a Fatinha, que é a irmã da Sirlene também. É interessante, Keila, deixa eu só complementar o que a Léo está falando. A Léo era uma pessoa muito comprometida, sabe? Trabalhava. Então, assim, era uma pessoa braço direito. Eu falei, gente, essa menina tem que estar comigo. Porque eu sempre tive numa visão de que as pessoas que estão com você, que trabalham bem, por que não participar também e crescer junto? Então, a minha visão era de crescimento, era de fazer com que eu tivesse vários salões e que as pessoas fossem tomando conta, porque a Léo estava pronta quando eu chamei ela para tomar conta. Ela já era uma profissional, já estava dedicada, era uma pessoa que estava ali, chova canivete. Sabe aquela pessoa que você podia contar? Né, Léo? É, isso é verdade. Tanto que quando a gente abriu a segunda unidade, eu que tomava conta lá de cima, era eu, a Fatinha e a André, depois as meninas saíram, mas tipo assim, eu que era o braço direito, ficava assim, atenta a tudo. Então, eu sempre tive esse perfil, igual a Sirlene, eu estou fazendo uma coisa aqui, mas consigo ser atenta a tudo. E depois, as meninas saíram e depois veio a Divina. Aí a Divina veio para administrar, né? Para cuidar mais ainda, para agregar em tudo. Na verdade, a Divina chegou quando eu construí o salão da Princesa Isabel. Era um salão muito grande, como eu te disse. Eu que fazia tudo manual. Eu saía, fechava o salão, eu ia fazer o ativo, passivo, o que tem que comprar, o que não tem. Eu fazia à noite. Eu trabalhava até meia-noite, 1h da manhã. Eu deixava tudo organizado para o dia seguinte. E tinha que comprar produto, tinha que comprar, pagar, fazer tudo. E ainda tinha que passar a comissão das meninas. Aí, quando eu montei o Salão da Princesa Isabel, aquele salão gigante, gente, para vocês terem uma ideia, eu passei um mês. Me deu uma estafa tão grande que eu passei um mês que eu não estava dando conta de trabalhar, de tão cansada que eu fiquei. Aí eu falei, Divina, a Divina trabalhava no banco, no Unibanco, né, Divina? Sim. Falei para a Divina, Divina, eu preciso contratar uma pessoa para me ajudar, porque realmente eu não dou conta. Eu estava estafada, porque eu tomei conta da construção, construí, tive muito problema na construção, porque eu contratei as pessoas, mas você sabe que construção tem que estar junto, né? Então, foi um ano assim, em um ano eu construí, mas eu terminei, eu falei, meu Deus do céu, eu tô a capa do Batman. E eu estava muito atarefada, a Divina, falei com ela, a Divina falou, Sirlene, eu teria que sair do banco. Eu falei, Divina... E aí, Divina? O que você faz? E aí? O que você fez? E O que essa você fez? E essa proposta? Foi legal para você? Foi diferente. Assim, eu já tinha tido uma experiência com a Sirlene, quando ela tinha aberto o salão da Princesa Isabel, o primeiro salão dela, ela ainda muito pequena, na correria, cuidando de tudo, ela, Divina, me ajuda no caixa. Eu ia para lá alguns dias ajudá-la no caixa. E, de alguma forma, já ali, né, querendo fazer parte, ajudando, colaborando. Quando foi para Tiradentes também, eu lembro que você tinha já uma equipe, tinha recepcionista, mas sempre que precisava, Divina, me ajuda no caixa. E eu ia, né? Nessa época eu estava fazendo 2º grau, estudando para vestibular, prestar vestibular para fazer faculdade. Mas nunca tinha me passado trabalhar com a Sirlene no salão, nunca. Até porque eu nunca me interessei pela área de beleza. E então eu concluí, passei no vestibular, fiz administração na UFO e trabalhei no Unibanco durante 4 anos. E lá eu foquei bastante na parte financeira, gostava muito de trabalhar no banco. E assim foi. Quando eu estava quase formando, já em final de 97, a Sirlene chegou e fez o convite. Eu lembro direitinho. Você chegou na casa da mamãe, estava eu e a Antônia. Nossa, gente, eu preciso muito que uma de vocês me ajude no salão, seja a gerente do salão. E aí ficou aquela incógnita, né? Nossa, será? Como vai ser? É tudo tão novo. Então, eu pensei, refleti. A Antônia falou, não. A Antônia estava trabalhando na época já tinha um emprego bom. E eu
eu não estava muito feliz no banco. Na verdade, eu já estava um pouco cansada, eu achava que o trabalho estava um pouco monótono, eu não estava conseguindo enxergar um futuro, sabe? E eu pensei, ponderei, conversei com a família, falei, gente, quem sabe? Não é uma oportunidade para eu colocar na prática todo o conhecimento que eu aprendi na administração, porque apesar do banco ser uma empresa muito grande, que requer muito trabalho, é muito metódico. Então, eu pensei, poxa, tá aí a oportunidade. Eu quero ser uma administradora colocando em prática todos os conhecimentos que a gente vê na administração. E falei, então tá, então eu vou. Então eu aceito, Shirlene. Foi E bem aí, assim. pedi demissão para o meu gerente. O gerente não acreditou. Falou, como assim? Você está pedindo demissão do banco? Do Unibanco, né? Esse banco grande e tal. Eu falei, é isso mesmo. E na época eu lembro que meu acerto não teve nada, porque foi pedido demissão, eu não consegui acordo, enfim. Mas ok, eu estava convicta que era aquilo, estava, né, disposta a fazer um trabalho no salão, não sabendo exatamente como ia ser. E quando eu cheguei, em 1998, janeiro de 98, o salão grande, já com acho que 10, 12 pessoas. Um grande desafio, viu, Divina? Eu fiz uma reunião, a gente fez uma reunião com a equipe, todo mundo me olhava assim, quem é essa menina, né? Eu tinha 23 anos. E todos me olharam assim, tipo, nossa, ela vai pegar no nosso pé, ela vai ser gerente. Então, eu não tive muita aceitação no começo da equipe, porque é uma pessoa que vem para poder organizar a empresa, vai ter que, sim, colocar várias coisas no lugar. E o que é interessante é o seguinte, vocês imaginam esse tanto de mulher cuidando de mulheres. Então, assim, é muita mulher, gente, é muita TPM, é muita mudança de hormônio. E para mim foi um desafio lidar com aquela equipe e cada uma com as suas questões, mas enfim, eu falei, ok, entrei. E na época não tinha um escritório definido na Princesa Isabel, era estoque e escritório junto, né? Mas montei ali, organizei e comecei a organizar o salão como uma empresa, sabe? A definitivamente, né? Procurar um profissional para fazer um programa, para que a gente pudesse colocar tudo de forma digital, porque na época era manual, falar com os fornecedores, fazer negociações de compras, fazer as contratações, regularizar a empresa em todos os sentidos. E eu estava muito convicta disso, de que esse trabalho ia fazer com que o salão fosse referência na cidade, fosse tornar um salão, uma empresa referência. Porque, poxa, né? E se tornou. Né? Falei, nossa, Divina, administradora, né? Agora ela tem um papel a cumprir. E confesso que foi desafiante no início. Achei, assim, o setor... Na verdade, o ambiente de trabalho, muito diferente do ambiente que eu trabalhava no banco. Totalmente diferente. Então, eu senti, sim, uma certa estranheza. Foi difícil no início. Eu falava, gente, será que eu vou dar conta? Porque as questões pessoais eram as que eram mais desafiadoras, né? As questões de cada profissional. E assim foi. Então, a parceria começou aí. Então, eu era funcionária, né, da empresa. E, diante disso, a Léo já estava na equipe. E, assim, contratamos vários profissionais. O salão cresceu. Um salão muito grande. Um salão muito grande. Fizemos várias parcerias, fizemos vários eventos. E o salão ele se tornou realmente um salão modelo em administração. Por quê? Porque era um salão que era administrado por uma administradora. Lógico que Sirlene, Léo, a gente sempre estava juntos, né? Juntas, eu e Sirlene principalmente no início. Todas as decisões maiores, mais importantes, é claro que Sirlene estava comigo para tomar essas decisões, porque eu ainda estava aprendendo, na verdade, né? Assim, o aprendizado foi muito grande, tanto com a Sirlene, que já tinha tido muita experiência, tanto no mercado geral e também no setor de beleza. E isso foi uma grande escola, né, Keila? Porque a gente erra, aprende, mas eu nunca desisti. Então, eu lembro que na época eu trabalhava muito, mas era muito mesmo. Eu chegava no salão às 8 e ficava até, às vezes, às 10. Às vezes, eu esperava a Sirlene terminar as clientes, 11 horas. A gente, às vezes, saía meia-noite do salão. E no outro dia já começava cedo. Então,
muito trabalho, muitas horas dedicadas ao salão. E cada dia um desafio novo. Eu falava, meu Deus, ok, mas vamos lá, né? Um dia de cada vez. Mas o conhecimento que a gente tem, que a gente aprendeu, agrega e agrega muito. Mas o mais importante é a gente ter aquela fé, sabe? E a segurança de que você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa. Então, foi uma E essa jornada. união de vocês três deu certo, porque sociedade não é fácil, né? Então... Nós estamos falando de 30 anos. Mas Até é interessante, então- foi isso, porque a gente já tinha, nessa época do Salão da Princesa Isabel, nem a Divina nem a Léo eram sócias. Eu era sócia, eu era dona sozinha. Sim. E eu queria expandir, mas eu não queria deixar de ser dona do Salão da Princesa Isabel. Eu falei, olha, esse salão aqui, vocês... Por quê? Porque para ser sócia lá teria que ter uma demanda muito grande financeira. E eu entendo que precisa de ter algo para você pagar, é a lei da causa e efeito. Você tem que pagar para você valorizar, sabe? As coisas de graça não tem valor. E depois a gente já estava na Princesa Isabel, a Divina já estava equilibrada, a gente já estava com condições de abrir um salão, que foi o Vila. Aí eu chamei a Léo, a Divina já estava comigo como funcionária, e a Léo também. Aí, nessa nova empreitada, que foi a Vila, eu e a Clê abrimos, né? Pensamos, a Clê me torrou a cabeça para eu abrir lá na Vila. E aí, nós duas abrimos a Vila. Nós abrimos aquela casa. Eu falei que era uma casa que o dono tinha morrido e aquela casa estava abandonada, completamente abandonada. E aí, a Clê falou, Sirlene, vamos abrir aqui. É um desafio. Quando eu olhei a casa, falei, nossa, esse salão grande aqui dá para ser um salão. Salãozão. E aí, a gente alugamos a casa porque o dono falou, olha, eu só compro se vocês alugarem. Só que a gente não tinha noção. Eu acho que a gente não teve na época, porque a gente tinha dinheiro até para comprar. Mas nós não compramos e nós fomos reformar. Keila, nós fomos reformar essa casa, nós gastamos 2 vezes mais o valor da casa. Porque teve que fazer tudo na casa. Nesse empreendimento novo, entrou a Léo, a Andréia e a Fátima, minha irmã. A Divina não tinha entrado ainda. Entrei como sócia. Lá? Lá. É? Entramos nós 4. Ah, entrou às 4? Uhum. Ah, então tá. Entrou às 4 e eu. você? Eu fiz a reforma, fiz tudo, montei o salão. A gente, né? A Divina ajudando demais. Nessa época, a Léo estava trabalhando. Estava lá bonitinha. A Léo pegou as coisas dela e passou para a Princesa Isabel com o salão prontinho, montadinho. Já com a nossa bagagem administrativa, com todo o nosso respaldo de cliente, a Léo, a ideia era mão de obra, tá qualificada para ir trabalhar lá, era a Fátima, minha irmã, a Léo e a Andréia. Pessoas ótimas, profissionais excelentes. E aí, a Divina administrando. E eu tomando conta do Salão da Princesa Isabel. Mas você Então- também estava atendendo, você atendia os 2 lugares, né? Mas eu atendia só uma vez por semana na Vila. Eu ia só para mostrar a cara, assim, trabalhar um dia. Mas o meu salão, assim, onde eu trabalhava o dia inteiro e tomava conta, era o da Princesa Isabel. E o Salão da Vila ficou muito bonito. Bonito. E era diferente na cidade. Era uma galeria, que tinha lojas embaixo. E tinha um estacionamento muito bonito no fundo, ainda tem, né? E o salão na parte de cima. A gente decorou ele no estilo rústico. Ficou muito bonito, então novos clientes vieram. A Léo, né, claro que trouxe clientes que acompanhavam ela, a Andréia, a Foi Fátima. ótimo. E foi muito bom a gente estar naquele ponto ali, né, bem no centrinho. E que tá até hoje. E que está até hoje, né? E a casa era uma casa muito convidativa, as pessoas ficavam curiosas para saber o que tinha. E quando elas se adentravam, elas se sentiam muito bem. Então, todos os clientes até hoje falam, né? Que aconchego, que bom estar aqui. Porque nos remete à nossa casa, né? O conforto, E o que é aconchego. mais interessante, né, Divina, a gente falando aqui, lá na Vila a gente tinha a loja de roupas, a loja de roupas feminina, as outras lojas que agregavam valor para você que está indo. Por exemplo, a Keila foi arrumar o cabelo. Gente, eu vou lá, eu desço, eu compro o sapato lá na Alforge, que já é ótimo. Aí eu desço, eu compro uma coisa para minha filha, para o meu filho. E tem o crepe, que é maravilhoso, Nossa, ali uma debaixo daquela mangueira. Então, assim, era um lugar que agregava muito mais valor. Assim, valor para o consumidor.
E ainda tinha estacionamento. Sim. É, né? e hoje o salão, na verdade, além dele estar lá em cima inteiro, vocês ainda têm uma outra parte embaixo, né? Isso é nova, isso é uma parte nova que colocou, não foi isso? Em 2015 a gente colocou o anexo lá embaixo. Nova 2015 não é tão novo Não é mais, tão novo, né? já tem 8 anos, vai fazer 9, né? Lá embaixo atende, é um salão, é o Labelle, só que numa versão menor. Não são empresas diferentes, né? É o mesmo CNPJ. Então, ali tem tudo. Tem cabelo, tem produtos, tem depilação, tem unha. Na verdade, as pessoas que não querem subir fazem os serviços embaixo. Mas a gente tem uma profissional hoje que atende lá, então ela ficou fixa, sabe? Na parte de baixo, né? A no ideia anexo. de fazer aquele espaço era para quem não podia subir escada, porque a escada do Também. Vila é uma escada mais íngreme, né? Então, a pessoa poderia chegar e ser atendida ali, né? Fácil. Às vezes nós temos muitas clientes de idosas que falam, sabe, essa escada aqui também é difícil. Então, aquele lugarzinho eu realmente construí. A gente construiu porque mesmo, não fazia parte, era uma garagem muito simplesinha. Aí a gente construiu mesmo numa dessas reformas e a gente agregou essa possibilidade do cliente ter mais conforto, o cliente que quer ficar embaixo. Sim, e é super bonitinho lá dentro, é bem confortável, é bem bonito. E o mais interessante também é que o anexo lá tem as clientes que gostam do anexo, não gostam de ir lá para cima. Porque às vezes lá em cima é muita gente, é mais barulho. Então tem as clientes que gostam daquele lugar mais tranquilo, que é menos profissional, que fica menos profissional lá embaixo. Então é mais silencioso. Então tem as clientes que preferem ficar lá embaixo do que subir lá para cima. E lá embaixo também ficou muito bonito, Ai, muito lá bem é gostoso decorado. demais, muito é uma gostoso. delícia. Nesses 35 anos de Labelle, o que mudou do início e hoje, 2024? Como é que é o Labelle hoje? Muita experiência, um desafio muito grande, porque a gente abriu muito, né? A Divina pode até falar um pouco da parte que a gente foi fazendo isso. Nós abrimos na Dermac, que a gente trabalhava com o salão da Dermac Em no 2009. Em 2009, a gente abriu uma unidade no Complexo Dermac, na Nicomedes Alves dos Santos. Um salão muito bonito. Lindo, ficou Muito lindo. bonito. Montamos uma equipe muito bem preparada. E lá ficamos um bom tempo. E logo depois, a gente abriu uma unidade dentro da sauna feminina do Praia Clube, porque as mulheres pediam, né, serviços de beleza, cabelo, unha, massagem. Então, a gente montou uma estrutura com foco em massagens, né, em terapias corporais, corporal e facial, serviço de manicure e também cabelo. E era muito bem frequentado. Então, a gente ficou com 4 unidades nesse tempo, né? Acho que de 2009 até 2011. Mais ou menos isso. Não, teve um pouco mais de tempo. Foi mais ou me menos perdi 7 um pouquinho anos. aqui. Me Foi perdi mais um ou menos pouquinho uns 7 anos de... que a gente teve, né, as 4 unidades. Então, o salão expandiu muito. A gente chegou a ter 100 colaboradores, né, divididos nas 4 unidades. E era Bem desafiador. Era muito desafiador e na época a gente, desde o início, na verdade, a gente sempre teve parceiros na área de desenvolvimento pessoal e comportamental e organizacional. Então, o tempo todo, com toda essa equipe, a gente desenvolvendo pessoas, levando conhecimento, buscando capacitá-los tecnicamente com as grandes parcerias que a gente teve, né, principalmente Vela e L'Oréal, e crescendo o lado humano, o lado pessoal, para que a gente pudesse ter uma equipe realmente forte, qualificada. E assim foi, senão a gente não teria conseguido montar os 4 salões e ter essa quantidade de pessoas. A parte de psicólogas fazendo um trabalho de coaching, diretamente ligado às pessoas. Aí eu falo que nós conseguimos assim fazer com que as pessoas se transformassem, porque eu só consigo atender você bem se eu estiver bem, se eu realmente souber qual que é o meu papel, o que eu estou passando para você. Então, foi um trabalho muito grande. Esse tempo todo, a gente trabalhou para que essas pessoas que estão conosco pudessem ser pessoas melhores, não só profissionais melhores. Então, hoje vocês investem muito em treinamento, né? Treinamento. Muito, desde o início, né? Acho que isso, primeiro começando com Sirlene, que sempre investiu na capacitação dela, então ela sempre foi muito buscadora, né? E ela já viajou muito para fora do Brasil para fazer cursos importantes, né, Sim. Sirlene, que você não comentou? É isso mesmo. Foi interessante porque assim que eu montei o Salão da Princesa Isabel, lembra da seta?
uma das setas era estar montando o Salão da Princesa Isabel. A outra era de formação. A minha busca interior para que eu me tornasse uma profissional cada vez melhor e mais capacitada. Então, além de eu ir para São Paulo, como eu ia, né, eu pegava o ônibus aqui no Leito no domingo à noite, fazia curso na segunda e voltava na segunda à noite. Era bate e volta, mas eu fazia. Aí eu comecei a ir para fora do país. Onde então, você já foi fazer curso? Nossa, E você Keila, sempre vai também, né? Sempre vou. Não ia, você vai. Então, foi um desafio muito grande. Assim que eu terminei o Salão da Princesa Isabel, como eu tinha muito conhecimento com a equipe do Salão de São Paulo, eu fui com eles para São Paulo, no Grande Mundial de Paris, que é um dos eventos mais importantes. E a gente viajou fazendo o curso. Foi muito maravilhoso, né? Foi a primeira vez no Mundial de Paris, nas feiras, nos cursos. Então, fui Paris, fui Madrid, Barcelona e Portugal. A primeira vez. Então, eu voltei deslumbrada, porque eu fui buscar realmente conhecimento da fonte. Porque Paris realmente era referência. Você imagina, eu tinha 30... Como é que é? Não vou falar de idade, não? Não dá nem para fazer. Não dá para falar de idade? Não vou, não idade. preciso. Porque eu era tão jovem, mas eu tinha tanto anseio. Então, eu comecei e falei, esse é o primeiro de vários cursos que eu vou fazer fora do país. Então, foi esse curso. Depois, eu fui fazer curso com Jacques Dessange, em Paris. Depois, fui para Londres fazer curso com Tony Guy, que foi maravilhoso. Tony Guy e Vidal Sassoon. Foi aí que vocês trouxeram o visagismo? Não, ainda não. O visagismo, ele tá dentro, mas ainda não era. Depois fui para Barcelona fazer curso com Longueiras. Depois fui de novo para Milão, outras vezes fazer curso no Tony Guy, que Milão, eu gostei demais da Academia de Milão. Milão é uma cidade muito gostosa. E continuei fazendo curso. Em Nova York também, né? Fazendo... Então, muitos cursos muito bons e sempre focado nos melhores salões de referência mundial. Aí, o visagismo, ele aconteceu em 2019. Mais recente. Mais recente. O visagismo, ele não está fora dos cursos que a gente fazia, porque a gente hoje tem uma visão mais ampla do que é o visagismo, porque o visagismo ele foi sintetizado e trabalhado de uma maneira que eu possa fazer uma avaliação no cliente, não só do cabelo, mas que eu possa fazer uma avaliação do cabelo, da silhueta toda, que é o visagismo total look, que eu faço uma avaliação da relação do tamanho do ombro, relação com quadril, formato de rosto, tamanho de pescoço, tipo de cabelo. Aí vem tipo de olhos, boca e toda uma comunicação não verbal que você passa com a sua imagem sem falar nada. Então, dentro dessa formação do visagismo, ela vem complementar a questão e a formação técnica. Porque conhecimento de designer é forma, cor, volume e textura. Está dentro do cabeleireiro? Tá. Mas não era tão visível e tão claro. Então, o visagismo, o que ele faz? Ele mostra para você como fazer uma criação espacial, como você realmente trabalhar a sua mente para que você entenda das 4 formas do design e da arquitetura. Porque o cabeleireiro, ele é um arquiteto da forma. Né? Ele é um designer, então ele trabalha formas. E é forma, cor, volume e textura. E no Labelle, é só você que trabalha com visagismo ou tem mais gente trabalhando? Não, no momento agora está terminando eu, a Andréia, a Maria Amélia e a Andréia Vanessa. que estava no começo. Isso. Sim. Porque, como a gente falou, a gente está sempre buscando, sempre no desenvolvimento, e a Sirlene já formada em visagismo, como sempre ela busca e vamos E traz para fazer. vocês. Aí nós estamos agora terminando, nós estamos finalizando o curso, porque o salão e vai passar para outras pessoas, porque a nossa ideia é ter um salão com a equipe toda preparada, né? Com a equipe toda preparada para todo mundo ter o mesmo tipo de atendimento, falando a mesma linguagem, para todo mundo atender bem o cliente, porque a gente é aquela coisa, pessoas cuidando de pessoas. Então, quanto mais qualificado você está, você passa um melhor atendimento. Nós estamos finalizando. E essa é a nossa busca, né? Assim, Constante. Sirlene e Léo, acho que o nosso norte sempre foi esse, oferecer um serviço realmente personalizado, diferenciado, um atendimento bem profissional, com a equipe bem capacitada. E desde sempre, desde que eu entrei, a gente tem feito parcerias para trazer
esses cursos, os treinamentos, as reciclagens para a nossa equipe. Então, todos os anos a gente tem uma programação, um planejamento para que haja essa reciclagem, esse investimento no conhecimento. Porque a gente entende que o conhecimento é tudo. Sem ele, a gente realmente vai ficaremos estagnados. E não é esse o objetivo. Então, apesar do Labelle ter 35 anos, né, às vezes as pessoas pensam, nossa, 35 anos, é um salão antigo. É um salão com muita experiência, né? É um salão que eu falo assim, hoje a gente está muito maduro, porque a gente aprendeu muito com tudo isso que aconteceu, sabe? Com 4 salões, chegamos a abrir uma distribuidora de produtos, e com muitas pessoas. Então, se eu for contar hoje, talvez tenha passado nos nossos salões, ao todo, umas 300 pessoas, 300 profissionais trabalhando conosco. E sempre investindo nesses profissionais, para que eles se capacitassem, porque eles precisam estar moldados, preparados para oferecer o melhor para o nosso cliente. E uma coisa, completando o que a Divina está falando ali, uma coisa muito interessante dela falar desses 300 profissionais que já passaram. Esses dias para trás eu estava fazendo a conta, mais ou menos tem uns 20 salões dentro de Uberlândia de ex-profissionais Labelle. É muito interessante. Muito bom. Muito interessante. Então, sim, pode complementar. Isso. Não, eu só ia complementar que tem profissionais que já estão com seus salões e muitos deles nos agradecem. Nossa, realmente o Salão Labelle foi um marco na minha vida. Foi uma Quanto escola. eu pude aprender, né? Então, eu acho que a gente tem um objetivo muito claro, que é tornar esse salão, esse único salão que a gente resolveu, então, otimizar, né, os nossos processos, ficar com um salão apenas para que a gente pudesse ter mais tempo para administrar e deixar esse salão ainda melhor, cuidar mais do que é nosso. Então, que realmente ele continue sendo referência, que venha mais 5, 10, 15 anos. E a gente está sempre renovando, né? Hoje, a nossa equipe, a gente tem profissionais das diversas faixas etárias. E atendemos clientes também das diversas faixas etárias. Isso que a Dina está falando é importantíssimo. Por exemplo, ano passado, eu fiz um curso em São Paulo com a equipe Vela, que são... a Vela é um dos nossos grandes parceiros. E esse curso é um curso que é um diferencial no Brasil. É o Expert Team Vela. É um curso que você tem a experiência de estar com os embaixadores da Vela hoje, que são Romeu Felipe, Bel Ximenes, quem mais? O Rick Moya, alguns embaixadores, Celso Camura, que viajaram na época da pandemia, que nós tivemos uma fase muito complicada, né? Sem cursos no Brasil. Então, a Vela criou esse programa e ela levou essa equipe de embaixadores de São Paulo para fazer uma reciclagem e montar um trabalho junto à empresa Vela para que pudesse desenvolver esse trabalho conosco, com o Brasil. Então, foi feito alguns profissionais a nível Brasil escolhidos, né, chamados, convidados para participar desse evento em São Paulo. E eu estive com eles, né? O ano passado eu fiz a formação no Expert Team e é uma formação maravilhosa, muita técnica, muito aprendizado e podendo agora participar da nova fase que vem para agregar ainda mais parcerias com esses embaixadores. E comecei agora também um curso que vai ser muito importante para nós, inclusive para você, que eu sei que você gosta de cuidar do cabelo, que é de terapia. Já me deu umas chamadas aqui, já. Isso já mesmo. Rolou. Por quê? Porque o cabelo é importante. Para mim, o cabelo é muito importante. Eu tenho certeza que para todos, né? Todos que estão aqui dentro. Tanto que o cabelo é importante. Então, a gente vai também fazer agora um trabalho em terapia capilar. Um estudo mesmo, porque o estudo de terapia capilar vai 2 anos. Eu já participei um pouco, estou fazendo o curso de terapia capilar para agregar mais saúde, mais qualidade de couro cabeludo, mais qualidade de cabelo, porque a saúde, a beleza hoje está muito ligada à condição mesmo da qualidade do couro cabeludo, da sua pele e do seu estado de saúde mesmo. Depois do Covid, mudou demais, viu, Keila? Então, hoje, o profissional da beleza, né? O profissional que nós temos hoje no salão, o que vem de novo, além de toda a formação que a gente busca?
com os nossos maiores profissionais do mundo e também do Brasil, vem o cuidado com a saúde. Porque não existe ninguém cuidando da saúde não existe ninguém cuidando do cabelo que está sem saúde. Né? Você só cuida do cabelo quando você está saudável. Então, o couro cabeludo saudável, a saúde do seu corpo está diretamente linkada à saúde do cabelo. Gente, ó, muita coisa, aqui né? dá assunto para mais um programa, né? Já passou já 50 minutos e eu tenho certeza que tem muita coisa ainda que a gente nem falou, porque os bastidores do Labelli tem muita coisa, né? As meninas que são a parte da frente, né, que deixa as mulheres bonitas, mas tem os bastidores ali que pega firme, né? Precisa. É interessante, porque hoje eu trabalho home office, né? Montei o escritório na minha casa, mas eu sempre tive um escritório físico com 1 ou 2 assistentes. E o trabalho é muito grande. O trabalho de gestão, administrativo, tudo Na isso... verdade, você faz o administrativo, a gestão, o marketing e tudo mais. É muita coisa. Como é uma empresa que não é uma empresa pequena, eu falo que é uma empresa grande, mas pequena. Não teria condições de contratar um profissional para cada área, né? Um para marketing, um para RH, um para produção. Então, na verdade, eu estou gerindo as 4 áreas, né? As grandes 4 áreas, RH, marketing, produção e finanças. Tem a Mariela, que está me assessorando hoje na área administrativa. E é um trabalho invisível, que muitas pessoas não entendem, não sabem, que eu passo horas e horas trabalhando de frente ao computador, resolvendo todas as questões, planejando. Hoje o Kensley é o nosso parceiro de marketing e a gente está ali fazendo reuniões e conversando muito. Além de é toda uma... Eu digo assim, que uma empresa hoje, ela tem vários direcionamentos, não são só 4 departamentos grandes, são muitas tarefas, existe todo um sistema para que ela fique realmente redondinha em todos os setores, né? Desde a contratação, desde o treinamento, desde uma compra ao fornecedor, uma negociação e a divulgação do serviço para o cliente. A divulgação, as reuniões, enfim... E também junto com a administração da vila, né, do condomínio da vila, que a gente está ali há muito mais tempo, então nós estamos na frente desse condomínio para que a vila esteja também bem cuidada. É um trabalho grande, é de segunda a sábado, na verdade não, é de segunda a segunda, porque a gente que é proprietário, a gente trabalha de segunda a segunda. Mas eu acho que o resultado disso a gente vê dentro do salão. As pessoas que entram no salão, elas conseguem perceber isso ao ver uma recepção muito bem organizada, o salão muito bem cuidado, muito bem decorado, os profissionais trabalhando de uma forma muito satisfeitos, né? E tudo a mais. Enfim, eu acho que o trabalho da parceria, porque eu sozinha, eu não conseguiria manter esse salão, a Sirlene sozinha também não, a Léo sozinha também não. Então, tem que ter uma união de forças. E a nossa união, ela tem que ser forte. Porque é uma ajudando a outra o tempo inteiro, né? E a gente precisa estar fazendo reuniões, conversando sobre tudo. E sempre tem... As reuniões, às vezes, demoram 2, 3, 4 horas e sempre tem muito a se pensar. Porque a gente pensa no agora, mas a gente pensa no futuro também, né? A gente está pensando sempre no que agregar, no que trazer. Completando só um minutinho que a Divina falou no começo, que você falou o que mudou. O que mudou nesses anos todos é que quando a Divina entrou, ela não teve aceitação. As pessoas não aceitavam, era difícil, porque ia pôr normas, ia pôr ordem na casa, vamos dizer assim, regras. E hoje, o que mudou? Hoje a Divina é muito bem respeitada. As ideias que ela põe, tudo que ela põe para a equipe, porque mexer com pessoas é difícil, né? Então, tudo que a Divina põe, hoje ela tem um respeito muito grande. Então, isso é importante. Todo mundo reconhece esse trabalho dela e o respeito que ela tem hoje. Isso mudou. E é muito bom. Gente, é muito bonito ver essa união de vocês. Nós poderíamos ficar mais tempo falando, né, Divina? Tem muita coisa para falar. Mas o tempo já está acabando. Eu vou escolher uma de vocês, para vocês dar uma mensagem em comemoração ao Dia das Mulheres. Mês de março é um mês especial dedicado a elas. Como vocês lidam com belezas, né? Com saúde. Então, eu queria que vocês dessem uma mensagem para as clientes de vocês, para as parceiras de vocês, nesse mês especial. Uma mensagem para o Dia das Mulheres. Divina.
Que nós mulheres possamos nos valorizar e saber o quanto somos potentes em realizar os nossos sonhos, em buscar aquilo que a gente acredita sem medos. E eu acho que é isso. Muito obrigada, meninas. Vai ter mais podcast para a gente poder falar mais, né, do trabalho de vocês e destacar, porque o Labella, ele é referência na cidade. São 35 anos aí de trabalho e todo mundo que passa pelo Labella, os profissionais, que eu já conheci vários, eles têm um respeito muito grande por vocês, né? Então, assim, e vocês são pessoas humanas. Então, é por isso que o Labella está aí há 35 anos e vai vir mais 35 anos. Vai estar todo mundo velhinho aqui, ó, cuidando da beleza de vocês, viu? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Até o próximo programa. E, claro, igual esse aqui, com essas mulheres maravilhosas aqui, agora é só março do ano que vem. Fiquem com Deus. Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada a todos. Muito obrigada mesmo.